Saúde às irmãs e aos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa escola dominical através de uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais este momento. Onde quer que estejamos, Senhor, viemos para aprender algo mais da Tua santa palavra através dessa lição baseada nas Escrituras Sagradas. E assim pedimos que esteja iluminando nossas mentes e corações nesse momento, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje é 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para com o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. O título da lição de hoje é Santificação. Muitas pessoas têm dificuldade em compreender-se como uma pessoa santa, porque acreditam que esse termo só se destina a pessoas especiais demais ou que realizam grandes feitos para Deus. Portanto, outras têm uma compreensão ainda mais equivocada e se declaram santas, quando muitas vezes os sinais dessa santificação estão ausentes de sua vida. Vamos tratar desse assunto a partir da doutrina bíblica da santificação. Irmãs, irmãos, o desafio de Deus para nós é nos tornarmos pessoas santas. E santas quer dizer o quê? Se separar para Deus, errar menos e acertar mais. Mesmo sabendo que nós somos pessoas falhas e imperfeitas pecadoras, devemos buscar uma vida de santidade, mesmo que erremos, falhemos, tropecemos e pequemos. Fundamento bíblico. O texto base desta lição é uma continuidade do assunto discorrido no capítulo anterior, quando o apóstolo Pedro, escrevendo aos eleitos, 1 Pedro 1:1, relembra a graça que os alcançou. Segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, versículo 13. Pedro pontua também que essa graça que possibilitou nova vida foi manifesta com propósito, para uma herança incorruptível, reservada nos céus, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Versículos 4, 5 e 9. Temos assim, dessa forma, a palavra do Senhor nos assegurando a salvação eterna. Enquanto vivermos nesse mundo, devemos viver como Deus nos deixou os seus ensinos, as boas novas, sermos pessoas com bom testemunho, pessoas que se afastam de todo tipo de mal, de corrupção humana, para sermos bênçãos nesse mundo, nessa sociedade, para testemunhar do Deus que restaura, que renova, que transforma vidas humanas. Ou seja, Pedro relembra o povo cristão que o sacrifício de Cristo, que transformou suas vidas, lhes reservava ainda a bênção da vida eterna. Mas, para chegar ao céu e alcançá-la, era necessário viver a vida terrena de maneira sóbria, versículo 13, em obediência ao Senhor e rejeitando as antigas paixões, versículo 14. Essa conduta era o caminho para a santidade, versículos 15 e 16.
O desafio é vivermos nesse mundo, entretanto, não praticar as obras más nesse mundo. Não se envolver com qualquer forma de corrupção, maldade, violência, opressão, bullying, racismo, preconceito, exclusão social. Tudo isso que prejudica a humanidade, prejudica famílias, prejudica pessoas, deve ser afastado de nós. Nós somos chamados e chamados para sermos bênçãos neste mundo, para testemunharmos as boas novas de Jesus. O povo cristão a que Pedro se dirigia era, na maioria, vinda do paganismo. Essas pessoas abraçaram a fé com alegria, amor e firmeza. Mas, ao assumir a nova vida com Cristo, passaram a sofrer difamação, hostilidades e perseguição. 1 Pedro 2:21, 3:14, 4:12 e 14, 5:9. Pedro as convida, então, a ter atitudes contrárias às de quem as perseguia, abandonando toda maldade, dolo, hipocrisia e inveja. Capítulo 2, versículo 1. Ou seja, a igreja estava sofrendo todo tipo de corrupção humana. E Pedro, nesse momento, ele instrui a igreja para viver o contrário do que as pessoas faziam. Se as pessoas usavam de maldade, a pessoa deveria retribuir com bondade. Se viesse com injustiça, deveria viver com justiça. Se viesse com desamor, deveria viver com amor. Fazer justamente o contrário, porque essa é uma forma de dar testemunho de Deus em sua vida. Provavelmente, tais atitudes já estavam no pensamento e coração deste povo, o que trazia preocupação para Pedro, pois levariam a uma estagnação espiritual. Por isso, a exortação para encherem suas vidas daquilo que edificava e produzia crescimento espiritual. 2, versículos 2 a 5. Nesse sentido, o restante da carta é um convite a um proceder exemplar em todas as áreas da vida, o que contribui para o agir de Deus em nós e o processo de santificação. A palavra de Deus, Jesus diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Devemos viver uma vida diferente, dar um testemunho, porque sabemos que esse mundo está doente, está enfermo. A corrupção humana tem trazido sofrimento, tristeza à humanidade no decorrer dos séculos. E Deus nos instrui a fazermos a diferença. Sermos bênçãos, mesmo que soframos perseguição, zombaria, bullying, soframos todo tipo de perseguição, Deus nos chama para sermos bênçãos na vida das pessoas. Palavra que ilumina a vida. Santificação também é uma doutrina cristã enfatizada nas igrejas de tradição wesleyana. Ela é a obra da graça de Deus, pela qual somos renovados à imagem de Deus, separados para o seu serviço, capacitados a morrer para o pecado e a viver para a justiça. A santificação abrange todas as graças de sabedoria, de fé, arrependimento, amor, humildade, zelo, paciência e a prática disso tudo para com Deus e o homem. Pode ser adquirida nesta vida mesmo, pode ser alcançada aqui, mesmo antes da morte. Santificação, então, é um processo, é um desafio para nós como membros da Igreja Terrena de Jesus. Santificação é uma atitude de nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus e nos afastarmos do império das trevas. Acertarmos mais e errarmos menos. Fazer mais a vontade de Deus e deixar de lado tudo aquilo que traz prejuízo à sociedade, às famílias, às pessoas. Nós somos chamados e chamadas a sermos bênçãos nesse mundo, vivemos com paciência, praticar o amor, a bondade, o testemunho cristão. Além de oferecer orientações importantes sobre como enfrentar hostilidade e perseguição, a primeira carta de Pedro também apresenta lições valiosas sobre a santidade, que é muito importante para nós. Aprendemos algo sobre a santidade para praticarmos e colocarmos as pessoas a conhecimento, a par do que é ser uma bênção nas mãos de Deus, o que é ser um cristão e uma cristã de fato. Assim, a santificação é um convite constante e não se encerra com o novo nascimento ou batismo. Capítulo 2, versículos 1 a 3. Pedro exorta a comunidade a viver uma vida de santidade, instruindo-a para se despojar das antigas obras,
resultantes de uma vida orientada pela falta de conhecimento do Evangelho e de amor cristão, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, atitudes, pecados, que, embora sejam direcionadas para pessoas, levam ao rompimento não apenas da comunhão entre pessoas, mas também com Deus, e, dependendo do caso, com a Igreja, o corpo de Cristo. Assim, a santificação é um convite de Deus para que possamos ser realmente bênçãos nas mãos do Senhor, ou seja, a partir do novo nascimento, com o batismo, sermos diferentes do que éramos, temos um testemunho diferente. Temos agora um testemunho de vida e não um testemunho de vida. Pedro apresenta o antídoto para esse mal. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Os termos criança e leite são figurados, fazem alusão ao novo nascimento e o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, indispensáveis para a maturação na fé e santificação. Caminho esse já conhecido por aqueles cristãos e cristãs. Afinal de contas, passaram pela instrução na fé e o batismo. Sem uma vida na palavra, não há santidade. Ela, além de alimento, é a base da santificação. João 17:17. Assim como todo ser humano, após nascer, depende do leite e com o tempo vai aprendendo a viver, aprende a falar, aprende a agir, assim todos nós que aceitamos a Jesus, aceitamos o batismo, houve uma transformação, estamos em crescimento constante. Já não dependemos mais do leite, mas do alimento espiritual, de maturidade, para que possamos crescer em sabedoria, entendimento, na graça de Deus, e não apenas em estatura. Muitas pessoas pensam que aceitar a Cristo ou receber o batismo já é suficiente para a vida cristã e que não precisam mais buscar a santificação. Esses versículos nos ensinam que, assim como nos primórdios da fé, precisamos desejar e desenvolver a santificação em nossa vida. O caminho para isso passa pelo alimento diário da palavra de Deus e a observância de seus princípios em nossa vida. O conhecimento e prática da palavra, Tiago 1:22, nos leva a correções dos vícios e assimilação de novas práticas. Além disso, a palavra nos dá princípios para a boa vivência comunitária. Assim, se engana quem pensa que, por ter aceitado Jesus, ser arrependido de seus pecados, ser batizado, para por aí. Não, a cada dia nós precisamos aprender. A cada dia precisamos vigiar. A cada dia precisamos tomar cuidado, porque o mundo seduz, o mundo cativa, o mundo proporciona armadilhas. O império das trevas também age com os seus artifícios e precisamos tomar cuidado. Nessa vida de santificação que nós buscamos, precisamos acertar mais e errar menos. Precisamos agir com manutenção da nossa salvação, porque a salvação só será um grande evento na nossa vida no momento que deixamos esse mundo. Aceitamos Jesus, temos certeza da salvação, sim, mas infelizmente muitas pessoas, durante a caminhada da sua vida, diante de tantas coisas que aconteceram, acabaram se desviando da igreja, se desviaram do Senhor, rejeitaram a Deus, não querem mais saber de Jesus. Então acabaram perdendo a salvação. Toda pessoa que se mantém fiel, como diz Apocalipse, até a morte, receberá a coroa da vida eterna. Não é fácil, minhas irmãs, não é fácil, meus irmãos, mas é o que nós temos aqui. A santificação é um processo diário. A salvação é uma manutenção diária, que nós precisamos tomar todo cuidado para que não seja tomada de nós. O império das trevas está aí agindo para tirar a salvação da vida das pessoas, afastá-las do caminho eterno da salvação. A santificação não é mera obra humana, mas resultado da ação divina em nós. Capítulo 2, versículos 4-8. Isso é ilustrado no texto a partir da bela imagem de Cristo como pedra viva angular. No mundo antigo era comum colocar nas construções uma pedra no ângulo das fundações. Por isso dava esquadra e a firmeza ao conjunto, oferecendo sustentação às outras pedras do edifício. Assim como essa pedra, Jesus é a sustentação da igreja, e cada cristão e cristã, parte dessa comunidade viva, é chamado a viver em amor e santidade. Pedro usou essa imagem de uma pedra angular, a pedra da esquina, e sabemos que numa edificação é necessário que se tenha colunas
vigas, sapatas, toda uma estrutura firme e forte para sustentar uma casa de concreto, com laje, tudo. Porque se não tiver uma boa sustentação, uma boa construção, ela cai. A nossa vida espiritual é assim também. Jesus precisa ser a pedra angular, precisa ser nossa coluna, nossa viga, nossa base de sustentação, para que quando vier os momentos de tribulação, momentos problemáticos, lutas, perseguições, zombarias, possamos ficar firmes, aguentar, dar testemunho e dizer que, apesar de tudo, Deus está conosco. Assim, irmãos e irmãs, não é fácil, realmente não é fácil, mas Deus torna possível porque Ele estará conosco sempre. A imagem da pedra angular, símbolo de Cristo, que dava sustentação às outras pedras e todo edifício, nos lembra ainda a nossa dependência de Jesus Cristo, pedra viva. Nós, discípulos e discípulas do Senhor, casa espiritual, não realizamos boas obras ou vivemos em santidade por méritos próprios ou capacidade humana, mas porque Cristo nos sustenta com sua graça e amor. Ele é a sustentação de nossa vida santificada, fé e esperança. Assim como Ele nos sustenta, nós, como pedras vivas, devemos sustentar outros irmãos e irmãs e sinalizar seu amor ao mundo, ainda que algumas pessoas o rejeitem. Capítulo 2, versículo 4, 7 a 8. Da mesma forma que Jesus é a nossa pedra, nos sustenta, nos fortalece, devemos fazer o mesmo, irmãos e irmãs. Devemos socorrer, ajudar outros irmãos e irmãs que precisam de uma base de sustentação. Porque quando vêm os maus momentos, as pessoas se enfraquecem espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. As pessoas se enfraquecem, sentem, não é fácil. Chegam até a se afastar da igreja temporariamente. Mas nós, como cristãos e cristãs, devemos fazer a nossa parte também. Da mesma forma que Jesus nos sustenta, nos ampara, nos socorre, devemos ser também socorro, sustento para nossos irmãos e irmãs que estejam passando por dificuldades e precisam de apoio. No mundo marcado pela autossuficiência, espiritualidade hedonista, busca pela própria vontade, essa visão de santificação nos oferece importantes lições. Somos convidados e convidadas a morrer para nós mesmos e viver para Cristo, sua obra e missão, ligados e ligadas a Ele. A pedra angular, encontramos forças para viver a santidade e servi-lo em integridade na igreja e na sociedade. Deus conta conosco, irmãos e irmãs. Os anjos queriam ter esse compromisso, essa responsabilidade de apregoar as boas novas, de ser bênção na vida do mundo e da sociedade. Entretanto, Deus passou esse comissionamento para nós, seres humanos, falhos, imperfeitos e pecadores, homens e mulheres, servos e servas do Senhor. Deus nos chama para que possamos ser bênçãos nesse mundo. O mínimo que nós fizermos será grande para o reino de Deus. Devemos dar continuidade à implantação do reino de Deus na face da terra, com o nosso testemunho, com a pregação das boas novas. Deus conhece o nosso limite. Ele acredita no nosso potencial, Ele confia em nós. Assim, irmãos e irmãs, nada nos impede de sermos bênçãos nesse mundo. A santificação não tira nossos pés da terra, mas nos leva a um testemunho integral na sociedade. Capítulo 2, versículos 9 e 10. A comunidade cristã dos homens e mulheres identificados com Cristo, pedra viva, é descrita por Pedro como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Versículo 9. Recebam esses títulos, antes empregados no Antigo Testamento, aliás, no Antigo Israel, que rejeitou a Cristo, porque por meio da nova aliança, que lhes permitiu professar a fé cristã e o batismo, se tornaram um novo Israel de Deus. Irmãos, irmãs, Deus tem nos comissionado, Deus tem nos abençoado. No Antigo Testamento havia profecias sobre o momento que mudaria a história da humanidade, em que haveria um novo momento, e houve a nova aliança do Antigo Israel para a igreja, aliança em Jesus. Temos agora a certeza da salvação e na fé cristã devemos continuar a apregoar as boas novas da salvação e implantarmos o reino de Deus. Deus confia em nós, Deus nos passa esse comissionamento, homens e mulheres, pessoas idosas, jovens, juvenis e crianças. Deus
ama cada um de nós e tem um plano na nossa vida para salvar a humanidade, salvar as pessoas. Pedro demonstra, com esses títulos honrosos, que esses cristãos e cristãs, comunidade de pedras vivas, que antes não eram povo, versículo 10, se tornaram povo santo, novas criaturas através de Cristo. Essa também era a nossa condição, porém em Cristo, pela obra da conversão, regeneração e novo nascimento, fomos santificados e santificadas e nos tornamos participantes da família da fé. No momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos coparticipantes da fé, co-herdeiros e co-herdeiras com Cristo Jesus. Fazemos parte da família da fé, chamada igreja, mas igreja terrena. Igreja denominacional, todas elas estão ligadas por uma aliança feita com Cristo Jesus. Assim temos a certeza que nós devemos viver neste mundo como irmãos, como irmãs, como coparticipantes da mesma fé em Cristo Jesus. Mesmo que as igrejas tenham doutrinas, práticas e costumes, posicionamentos e regras diferentes, nós temos aliança com Jesus e temos a certeza da salvação, não importando a placa denominacional. Tal como o povo daquela comunidade, nós também fomos libertos e libertas do pecado e do mal por intermédio de Cristo e por seu Espírito, capacitados e capacitadas a nos tornar pessoas santas, não para nos vangloriarmos, mas para proclamarmos e testemunharmos as virtudes de Cristo. Versículo 9. Deus assim nos chamou em Cristo Jesus, Deus nos perdoou, Deus nos abençoou, nos trazendo a libertação das armadilhas, correntes deste mundo para sermos bênçãos agora no mundo e na sociedade. Isso não é motivo para que nos sintamos superiores às pessoas. Nós, que fazemos parte de uma igreja devocional, não devemos menosprezar as demais igrejas, não nos sentimos superiores a elas e também sabemos que não somos inferiores a elas. Não importa se somos membros de igrejas tradicionais ou históricas, pentecostais ou não pentecostais, temos o mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas. O que nos diferencia são as doutrinas, práticas, costumes, regras, determinações que acabam afastando os membros, acabam afastando os coparticipantes da mesma fé. Isso é que entristece o corpo espiritual de Deus. Assim, irmãos e irmãs, somos chamados a sermos bênçãos na face da terra. Conclusão, a tradição wesleyana não vê a santidade como uma mera experiência pessoal, mas uma prática que leva também a implicações sociais nos nossos relacionamentos interpessoais e nossa vivência em sociedade. Wesley afirmava que o Evangelho de Cristo não conhece religião que não seja religião social, não conhece santidade que não seja santidade social. Assim, a vida cristã deve nos levar a mudanças de caráter e também de práticas, que possamos buscar equilibradamente essa santidade pessoal e social, pois nossa sociedade reclama por cristãos e cristãs com esse compromisso. Devemos ser cristãos e cristãs compromissados com o reino de Deus e apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Fica a seguinte pergunta para respondermos em casa e qualquer dúvida nos comunique, irmãos e irmãs. O que nesse estudo lhe chamou mais a atenção? Amém? Agradeçamos a Deus em oração nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento em que pudemos aprender algo mais da Tua Palavra através dessa lição. Assim te agradecemos e quer que estejamos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarda os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.